Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gabriela, dando continuidade ao nosso material. Aula em vídeo, capítulo 4. Estamos na página 98 do livro de vocês, unidade 2. O tema é o ambiente aquático e as regiões costeiras. Vamos estudar um pouco do que significa esse ambiente aquático e o que é que nós temos de diversidade nas regiões costeiras. Bom, o Brasil tem um extenso litoral que vai desde o estado do Amapá até o Rio Grande do Sul, banhado pelo Oceano Atlântico. Na costa brasileira são realizadas várias atividades, tanto para o turismo, quanto para o lazer, tanto também para a pesca. Então a gente sabe que muitas pessoas elas dependem das atividades que acontecem nessa região, tá? Então o nosso Brasil é muito abençoado nesse quesito, pois ele possui aí uma extensa área litorânea. E sobre ela a gente vai estudar um pouquinho. A zona costeira. No litoral brasileiro há diversos ecossistemas próximos à costa. Vamos lembrar um pouquinho o que é ecossistema. Ecossistema é a união entre seres vivos, os animais, as plantas, bactérias, algas, e seres não vivos, ou seja, a água, a temperatura, a pressão atmosférica, o clima. Então, juntou tudo isso, seres vivos e fatores não vivos, a gente vai ter então ecossistema. Então, retornando ao litoral brasileiro, há vários diversos ecossistemas próximos à costa. Os principais ecossistemas da costa são manguezais, restingas, costões rochosos, quase não sai, praias e recifes, tá? Esses costões rochosos a gente encontra em muitas praias do Brasil, mas principalmente aqui na região sul. A gente vai conhecer algumas dessas que a gente comentou, tá? O primeiro que a gente vai ver é o manguezal. O manguezal, ele é também conhecido como floresta de mangue. É característico das regiões onde o mar se encontra com a água doce dos rios e por isso provoca uma vegetação diferenciada, um aspecto de lama. Tá? A mistura dessa água doce com a água salgada ela é chamada de salobra. Então, toda vez que vocês ouvirem água salobra, é porque ela vem de uma mistura de água doce com água salgada. O manguezal ele é fundamental para a reprodução de várias espécies de animais. Nós, biólogos, dizemos que é no manguezal que é o berço de muitas espécies ali, não só aquática, mas também aves, que elas dão prioridade a colocar ninhos ali próximo porque tem boa quantidade de alimento para seus filhotes. Mas, infelizmente, devido à valorização dessas regiões, por ser perto de um rio, ser perto de praia, a construção, a ocupação humana degradou bastante. A gente sabe disso porque, se vocês lembrarem, ou se vocês não sabiam, vão ficar sabendo agora, a áreazinha ali onde o Shopping Guatemala foi construída foi em cima de um manguezal, E isso aconteceu destruindo boa parte do habitat natural de muitas espécies e esse berço aí, no qual várias espécies também utilizavam para procriar, Então, é um problema ambiental muito grave. Uma parte do manguezal ainda foi preservada, mas o impacto ambiental sofrido naquela área foi bastante importante. Aqui tem algumas fotos da vegetação natural do manguezal. Percebam que possuem raízes com ramificações externas, elas saem da parte de baixo do solo e vai para fora. A gente chama esse tipo de raiz pneumatóforos, raízes pneumatóforos ou pneumatóforas. Essas raízes elas têm uma responsabilidade de provocar a respiração dessa planta. Ela consegue absorver o oxigênio que normalmente ela não conseguiria por estar num ambiente aquático, lamento ali, então difícil dela conseguir absorver esse oxigênio. Então ela acabou se desenvolvendo uma adaptação para fazer essa respiração. E aqui a gente percebe alguns caules também, que são caules, ramificações de caule, que ajudam na sustentação da planta, tá? Então a gente tem essa adaptação. Aqui tem algumas imagens dos seres vivos que a gente consegue encontrar no manguezal, tá? Aves, a gente consegue encontrar animais aquáticos, siri, caranguejo, camarão,
Tudo isso a gente encontra na área de manguezal. Costão rochoso, página 101. Nos costões rochosos, pessoal, que a gente consegue encontrar bastante aqui na ilha, é um ambiente costeiro, né? Fica ali em beira de praia, geralmente, formando várias rochas, tá? Beira-mar, ou seja, é uma transição entre o ambiente aquático e terrestres. Eles estão presentes em quase todo o litoral brasileiro, provocam uma paisagem muito bonita, né? Mas também muito perigosa, as pessoas acabam não respeitando ali as limitações para tirar uma boa foto. Muitas pessoas acabam perdendo a vida se arriscando em regiões como essa. Bom, a variação do nível de mar expõe parte das rochas desses costões a um ambiente seco 2 vezes ao dia. Essa condição faz com que alguns animais se fixem ao substrato, que no caso é a rocha, e para diminuir a perda de água no seu corpo, né? Para conseguir alimento, para conseguir se fixar. Então, animais como ouriços do mar fazem esse tipo de coisa, né? Se prendem às rochas ali para conseguir uma boa posição à vida. Não sei se vocês conseguem observar, aqui são ouriços, ó. Tem mexilhões, tem diversos animais que se utilizam dessa região para sobreviver. Muitas espécies de aves também acabam utilizando esses mexilhões, esses animais como alimento. A gente vai falar agora de restingas e dunas, que ainda estamos na página 101, tá? As restingas ocupam áreas próximas ao mar. A parte mais alta da praia é ocupada pela restinga. Já mais acima a gente vai encontrar as dunas, montes de areias que são acumulados pela movimentação dos ventos. Então, a vegetação que a gente encontra nessa região, ela está adaptada ao solo arenoso, que a gente sabe que não é um solo muito rico em matéria orgânica, é um solo pobre em matéria orgânica, é um solo muito volúvel, né? Então, as raízes dessas plantas têm que ser também adaptadas a essa baixa fertilidade e elevada salinidade, né? Quantidade de sal. As restingas e dunas vêm sendo cada vez mais utilizadas para a construção de moradias, não respeitando a limitação entre o mar e as construções, porque existe sim uma padronização que traz com que tenha uma limitação de distância entre as construções perto da praia, justamente para não impactar tão fortemente ali os seres vivos que dependem desse habitat. Então, aqui eu estou mostrando as restingas, né? Que são essa área aí entre a praia e a terra, né? Essa região é toda chamada de restinga. E as dunas, que todo mundo sabe, conhece também. Também a gente tem esse tipo de ecossistema aqui na nossa ilha, que provoca ali lindas paisagens, né, galera? Bom, dos ecossistemas aquáticos, a gente fica com esses 4, né? Retomando aqui, manguezal, costão rochoso, restingas e dunas. Daqui à frente, a gente vai ver um pouquinho sobre a vida aquática, né? Como os seres vivos são organizados na vida aquática. Um dos aspectos importantes para a vida aquática é a disponibilidade de luz no ambiente, pois ela é necessária para que a fotossíntese aconteça. Então, obviamente, vai ficar mais perto de onde tem luz os seres que dependem da fotossíntese. E mais abaixo, aqueles que não dependem diretamente. No ambiente aquático, a intensidade de luz diminui conforme a profundidade. Isso é óbvio, né, pessoal? Se a gente fizesse um mergulho de longa profundidade, a gente ia perceber que mais perto da superfície ia ser mais claro, melhor de observar as coisas. E quanto mais profundo a gente vai indo, a luz ela vai diminuindo a sua frequência. E por causa disso, o ambiente aquático ele é dividido em 2 áreas, 2 zonas. As zonas eufótica, na biologia significa verdadeiro, fóti significa luz, tá? Então, a zona que é verdadeiramente iluminada é uma região bem iluminada que vai da superfície da água até 200 metros de profundidade, tá?
onde há a presença de muitos organismos fotossintetizantes, algas, né, plânctons, que a gente chama de fitoplânctons, e afins. E a zona A, lembra do Azinho no início de uma palavra? A maioria das vezes significa uma negação. Afote, luz, não tem luz, uma zona sem luz. Zona onde a intensidade de luz é insuficiente para a realização da fotossíntese. Tem aqui uma imagem ilustrativa, mas tem uma imagem bem legal também no livro de vocês, na página 103. Deem uma olhadinha. Essa imagem aqui dá para observar muito bem a região eufótica, que aqui nessa imagem está dividida em duas, eufótica e disfótica, tá? As duas fazem parte da eufótica, lembre-se que até 200 metros, e 200 para baixo a gente vai ver uma zona fótica, sem luz, ok? Isso vai ser bem importante para os próximos passos. Agora a gente vai perceber quais são os tipos de seres vivos que a gente encontra nessas regiões. A gente tem aí os seres vivos aquáticos são divididos em 3 classes, os plânctons, néctons e bentos. Vamos lá. Plânctons, conjunto de seres vivos que têm o poder, né, de locomoção limitado. São transportados, arrastados pelas ondas, pelas correntes marítimas. São águas microscópicas, saiu aqui, protozoários, que são microscópicos também, pequenos crustáceos e outros invertebrados. Bom, existem 2 grupos de plânctons, os fitoplânctons, que eu já comentei, e os zooplânctons. Que significa isso? Gente, só lembrando que plânctons são seres vivos que são muito pequenos, eles fazem parte de uma cadeia alimentar muito importante no ambiente aquático e são microscópicos, tá? Só que tem 2 grupos de plânctons, aqueles que se comportam como plantas, fazendo fotossíntese, e aqueles que se comportam como animais, se alimentando de outros animais, tá? Que são zooplânctons, tá? Fito significa planta, zoo significa animal. Então, são plânctons que se comportam como plantas e plânctons que se comportam como animais, ok? Bom, aqui eu coloquei uma imagem de alguns desses organismos microscópicos. Aqui, galera, uma imagem feita no microscópio, tá? Através da lente do microscópio. Então, esses organismos estão aumentados inúmeras vezes para vocês conseguirem observar. A olho nu, a gente não consegue enxergar esses seres vivos. E os nectônicos, ou néctons, quem são? Inclui todos os seres capazes de nadar ativamente, como peixes e mamíferos aquáticos. Então, se eles nadam, não ficam dependendo da onda e não ficam na parte superficial da água, eles nadam ativamente na parte mediana da água, eles são chamados de nectônicos, ok? Tubarão, baleia, todos eles são nectônicos. E os bentônicos, então, são aqueles que ficam ao fundo. Então, recapitulando, tá? A gente tem plânctons lá em cima, na superfície, néctons ao meio e bentos ao fundo, tá? Quem são eles? São seres vivos que vivem no leito do mar, no fundo dos rios e lagos, tá? Alguns são sésseis, que significa isso, já falamos, animais que estão fixos ao chão, substrato, não têm poder de locomoção. Outros podem se locomover, como a estrela do mar, ciris e caramujos, que vão arrastando ou se locomovendo lentamente ao fundo do mar, tá? Nessa imagem aqui, eu poderia dizer que os planctônicos estão aqui, os nectônicos ao meio e os bentônicos ao fundo, tá, pessoal? Com isso, a gente termina a nossa aulinha. Na próxima semana, eu posto a segunda parte desse capítulo, tá? Beijo, fiquem com Deus e se cuidem.